Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um encontro com vocês, agora com a galera da segunda série, fazendo a parte de Matemática 2, falando sobre o módulo 6, módulo 6, apostila 2, vindo me apresentar, professor Marcos Profeta, onde nós já temos o encontro de outros módulos, né? E essa aula é um pouquinho diferente, porque essa aula é mais teoria. Na verdade é só teoria, né? Não tem contas a ser praticadas. Então eu fiz esse material aqui com muito carinho para todos vocês. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar falando sobre introdução à geometria espacial. Quando eu falo em introdução à geometria espacial, eu tenho que falar com vocês primeiramente sobre conceitos primitivos. Galera, conceitos primitivos remete você ao quê? Ah, tá, tem que pensar um pouco, né? Só que dentro da geometria espacial, esses conceitos primitivos são três conceitos. O primeiro conceito é sobre ponto. Ponto é lugar geométrico do espaço sem dimensão e espessura calculável, sempre representada por uma letra maiúscula. Beleza? Então, primeiro conceito primitivo a ser falado é o ponto. Novamente, lugar geométrico do espaço sem dimensão e espessura calculável. Beleza. Agora nós vamos para o segundo conceito primitivo, que é reta. A reta já começa a ser o conjunto de pontos numa orientação. Conjunto de pontos numa determinada orientação. A reta já tem a representação de uma letra minúscula, numa das extremidades, ou tiver até duas letras minúsculas. Tudo bem? Em cada extremidade. E agora eu vou falar com vocês sobre o terceiro conceito primitivo, que é plano. Plano agora é o seguinte: o que era reta? A reta era o conjunto de pontos. Agora, plano é o conjunto de retas. O conjunto de retas sempre representado por uma letrinha grega do alfabeto, beleza? Letra grega do próprio alfabeto, tá bom? Alfa, beta, gama, pi, teta, sigma. A letra agora não importa. Só que o mais importante para vocês é o quê? Que reta é o conjunto de pontos e plano é o conjunto de retas. Conjunto de retas sempre numa região que? Fechada. Tranquilidade? Mediante a isso, falando após os conceitos primitivos, eu tenho que falar com vocês sobre axiomas ou postulados. Profeta, o que vem ser axiomas ou postulados? São os teoremas que vão fundamentar nosso estudo da geometria. Quando eu falo fundamentos, são propósitos, são propostas, são teses apresentadas para vocês que vai fundamentar todo o nosso estudo. Vamos começar por aqui, ó. Definição novamente. São proposições aceitas como verdadeiras, sem demonstração e que servem de base para o desenvolvimento de uma teoria. Então, profeta, como assim uma teoria? Vou apresentar a principal e fundamental axioma ou postulado. Temos como axioma fundamental o quê? Existem infinitos pontos, retas e planos, ou seja, não tem como você calcular a quantidade de pontos, retas e planos que tem no espaço. Existem infinitos pontos, retas e planos. Beleza, pessoal? Mediante a isso, agora nós vamos começar a definir alguns postulados para vocês. Primeiro, postulados sobre pontos e retas. Quando eu falo com vocês postulados sobre pontos e retas, o primeiro postulado que eu apresento para vocês é: a reta é infinita, ou seja, contém infinitos pontos. Isso vem lá da definição de reta que eu falei para vocês, né? Que reta era o conjunto de pontos, ou seja, o conjunto de infinitos pontos. Você não consegue calcular quantos pontos eu tenho numa reta, mas daqui a pouco eu vou apresentar para vocês que eu posso determinar uma reta a partir da quantidade determinada de pontos. Então, recapitulando. Primeiro postulado: a reta é infinita, ou seja, contém infinitos pontos. Ah lá, coloquei. Infinitos pontos unidos vão formar a reta. Agora, o segundo postulado é o seguinte: por um ponto podem ser traçadas infinitas retas. Ou seja, um ponto qualquer, eu posso
traçar infinitas retas, independente de sentido, orientação, ok? Lado, independente disso, por um ponto podem ser traçadas infinitas retas. Então, recapitulando, quais foram os dois postulados? A reta é infinita, ou seja, contém infinitos pontos. E o segundo postulado? Por um ponto podem ser traçadas infinitas retas. Beleza. Após falar esses dois postulados, eu vou vir agora para o terceiro. Lembra que eu disse para vocês que uma reta é formada por um conjunto de infinitos pontos, mas eu poderia determinar por uma quantidade de pontos específicas a passagem de uma reta. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que por dois pontos distintos passa uma reta. Ou seja, eu tenho dois pontos distintos e traçando uma reta, lá, tem a formação da mesma lá. Dois pontos distintos P e Q, eu tracei a reta R. Tá. Então, o que é uma reta? É um conjunto de infinitos pontos. Mas para a determinação de uma reta, eu preciso de, no mínimo, quantos pontos? 2, professor. Tá. 2 pontos. Beleza. Mediante isso, continuando. Agora, um ponto qualquer de uma reta divide em duas semirretas. Ou seja, eu tenho um ponto qualquer na reta. Esse ponto divide a reta em duas semirretas. Ou seja, pego o ponto P e separo esses dois pedaços. Eu vou ter duas semirretas. Ok? Profeta, tá muito fácil. Mas essa matéria é bem fácil mesmo, é bem tranquila porque é muito teoria. É muito teórica no caso, né? Então o aluno pegando bem essa base vai tirar só notão na avaliação, porque isso cai até em provas de vestibulares. Beleza? Eu falei com vocês sobre os postulados de reta, né? E ponto. Agora eu vou falar com vocês sobre o postulado sobre o plano e o espaço. O primeiro postulado é o seguinte: por 3 pontos não colineares passa um plano. Ou seja, o que vem ser pontos não colineares? Para eu falar pontos não colineares, eu preciso definir com vocês o que é ponto colinear. Pontos colineares, no caso. Pontos colineares são pontos contidos na mesma reta. Profeta, então se pontos colineares são pontos contidos na mesma reta, pontos não colineares são pontos que não estão na mesma reta. Ou seja, estão em variados lugares, mas se eu unir os pontos, vou formar um plano. Vou formar um plano. A, B, C são pontos distintos, mas que unidos vão formar um plano. O plano mais básico é um triângulo, porque é a figura plana a primeira figura plana a ser estudada, porque ela possui o mínimo de retas para formar um plano. O mínimo de retas, 3 retas. Show de bola, pessoal? Tá. Então, continuando, vamos para mais um. Toda reta pertencente a um plano divide-o em duas regiões chamadas semiplanos. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que eu tenho uma reta. Se ela está contida dentro de um plano, ela vai dividir esse plano em coisas chamadas semiplanos. O que é um semiplano? É você pegar o plano novamente, traçar uma reta em qualquer posição dele, que você vai ver 2 pedaços separados. Esses 2 pedaços é o que nós chamamos de semiplanos. Profeta, então eu já sei que por 3 pontos não colineares, ou seja, por pontos que não estão na mesma reta, passa um plano. Beleza. E agora, toda reta pertencente a um plano divide o mesmo em 2 regiões chamadas o quê? Semiplanos. Show de bola, tá muito tranquilo. Agora eu vou falar com vocês o terceiro postulado, que qualquer plano divide o espaço em 2 regiões chamadas semi-espaços, ou seja, plano divide o espaço em 2 regiões chamadas semi-espaço. Como assim? Eu tenho um espaço, coloquei um plano nesse espaço. Esse espaço vai dividir a região. Essa região dividida é o que nós chamamos de semi-espaços. Tranquilidade, pessoal? Depois disso, eu vou falar com vocês agora sobre posições relativas.
começando a falar sobre posições relativas de duas retas. Galera, no espaço, duas retas distintas podem ser concorrentes, paralelas ou reversas. Vamos entender a funcionalidade de cada uma. A primeira vai chegar agora. Chegando, lá, chegou. Essa aí são retas o quê? Concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Retas que se cruzam, e como eu coloquei ali, ó, R interseção a S é igual a P. Profeta, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que o ponto de encontro dessas retas é o ponto P. Então, a interseção das retas é o ponto P. Então, basicamente, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. Show de bola! Novamente, retas concorrentes são retas que se cruzam. Chegando à segunda agora, que são as retas o quê? Paralelas. Retas paralelas são as retas que não se cruzam. Olha a diferença. Retas concorrentes são as retas que se cruzam. A interseção entre elas é o ponto P, como está aí. Show de bola. Agora, retas paralelas são retas que não se cruzam. Olha a interseção. A interseção é o conjunto vazio. Por que o conjunto vazio? Se eu não tenho ponto de encontro, não vai existir a interseção. A interseção é o conjunto vazio. Após paralelas, vou falar agora sobre as retas o quê? Reversas. Retas reversas, não existe plano que contenha R e S simultaneamente. Ou seja, aos nossos olhos, parecem que elas estão no mesmo plano. Mas, na verdade, elas estão em planos distintos. Elas estão, elas estão em situações que, como eu disse, aos nossos olhos parecem que se cruzam, mas elas estão em situações diferentes. Ou seja, elas não estarão se encontrando simultaneamente como tem concorrentes no caso. Então, a diferença básica é concorrentes, retas que se cruzam. Paralelas, retas que não se cruzam. Reversas, não possuem plano que contenha simultaneamente as duas retas. Beleza, pessoal? Isso aqui, esse módulo teórico, lembrando a todos que vai ser feitos exercícios do módulo 6 e do módulo 7 pela minha pessoa na aula ao vivo. Na aula ao vivo, teremos um encontro onde eu vou fazer os exercícios, onde os exercícios são bem teóricos, onde eu vou reforçar ainda mais o nosso estudo sobre isso aqui. Beleza? Então, após falar sobre essas posições relativas, eu tenho que considerar dois casos particulares. Profeta, como assim dois casos particulares? Os casos que eu tenho que falar, primeiramente, são retas perpendiculares. As retas perpendiculares têm como uma sigla R perpendicular a S. Esse símbolo aí representa perpendicularismo, ou seja, ângulo de 90 graus. Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Mas espera aí, profeta, você falou que retas concorrentes se cruzam, eu sei. Mas a diferença para retas perpendiculares é que o encontro dessas retas agora forma um ângulo de quantos graus? 90 graus. Beleza? Viram a diferença? Profeta, então show. Retas concorrentes se cruzam e perpendiculares também. Só que no cruzamento das retas perpendiculares ocorre a formação do ângulo de 90 graus. Beleza. Agora, retas ortogonais. Retas ortogonais, o símbolozinho diferentemente de perpendicular, eu tenho um tracinho ali embaixo, né? Retas ortogonais é a projeção feita sobre uma reta que forma ângulo de 90. A projeção sobre a reta T. Eu tenho a projeção da reta que eu chamei de P. Essa projeção P, que forma ângulo de 90 graus tanto com T quanto com S, é o que nós chamamos de retas ortogonais. Retas ortogonais são retas onde as projeções formam um ângulo de 90 graus com as originais. Show de bola? Tá bem didático, pessoal? Espero que esteja ajudando vocês, tá? Já falamos de posições relativas entre retas. Vamos falar sobre posições relativas entre dois planos. Quando fala posições relativas entre dois planos, eu tenho que considerar as seguintes situações. Primeira, planos coincidentes. Planos coincidentes são planos iguais. Como assim, profeta, planos iguais?
Eu estou dizendo que eu tenho um plano sobre o outro, onde nem parece que eu tenho dois planos, porque eles se coincidem, eles se tocam em todos os pontos. Então, por isso que está aqui alfa é coincidente a beta, porque os dois planos são idênticos, são planos iguais. Show? Após falar de planos coincidentes, eu apresento para vocês os planos paralelos. Olha lá, olha quem chegou aqui. Quando eu falo planos paralelos, é a mesma situação de retas. Planos paralelos são aqueles planos que não se cruzam. Planos paralelos são planos que não se cruzam. Show de bola? Pessoal, por enquanto tá tranquilo, né? Então, assim, não tem muita dificuldade em falar de planos, porque eu falei já de coincidente, falei agora de planos paralelos, e falta falar sobre os planos concorrentes ou secantes. Planos concorrentes, mesma ideia de retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Planos concorrentes são aqueles planos que se cruzam. Olha lá. Olha o plano alfa de azul escuro e o plano beta de um azul mais clarinho. Olha lá, eles se cruzam. Então, planos concorrentes ou secantes são pontos que se cruzam, se tocando em dois pontos. Ok? Pessoal, falando essa parte, né, de teoria, agora é com vocês. Quando eu falo agora com vocês, eu vou apresentar para vocês agora o quê? Alguns exercícios de como isso é cobrado. Recordando que os exercícios serão feitos pela minha pessoa na aula ao vivo, né? Dos módulos 6 e 7. Lembrando, módulo 6 é a teoria mais exercícios e o módulo 7 é somente exercícios dessa matéria. Show? Então, como eu mostrei para vocês que agora é com vocês, vamos lá. Questão 1. A única afirmativa verdadeira é... Pessoal, letra A fala assim: dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Galera, dois planos paralelos a uma reta vai ser paralelos entre si? Vai ser falso. Por que vai ser falso? Eles são paralelos a uma reta. Se eles são paralelos a uma reta, eles não podem ser paralelos a um plano, porque eles vão se coincidir em algum ponto em comum. Então a letra A é falsa. Já a letra B é o seguinte: dois planos perpendiculares a uma reta são perpendiculares entre si. É a mesma situação, pessoal. Se dois planos paralelos não são paralelos entre si, dois planos perpendiculares a uma reta também não serão perpendiculares entre si, porque como eles estão fazendo perpendicularismo com uma reta, eles vão se coincidir em algum ponto. Já a letra C, duas retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si. Aí a resposta certa. Por que a resposta é certa? Porque quando eu falo retas perpendiculares, são retas que formam um ângulo de 90. Elas estão perpendiculares a um plano. Então eu tenho um plano formando a sua projeção um ângulo de 90 graus com a reta. Então elas não se cruzam. Elas não se cruzam, então elas são retas o quê? Paralelas. Ou seja, gabarito da questão é letra C. Reforçando, resposta da questão 1, letra C de casa. Beleza? Então, pessoal, só para reforçar, a letra D tá assim: duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Falso. E letra E, dois planos perpendiculares a um terceiro são perpendiculares entre si, também é falso. Recapitulando, o gabarito da questão número 1, letra C. Show de bola! Vamos para a questão de número 2. Observe as afirmações. O espaço é o conjunto de todos os pontos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dois pontos distintos determinam uma reta, verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Item 3. Três pontos não pertencentes a uma mesma reta definem um plano. É aquilo de pontos não colineares, né? Se não pertencem a uma mesma reta, são pontos não colineares. Então, o item 3 também é verdadeiro. Espera aí. Todos os itens foram verdadeiros. Então, gabarito é letra E. Letra E, todas as afirmações são verdadeiras. Show de bola?
Então, recapitulando, gabarito da questão 1, letra C. Gabarito da questão 2, letra E. Show de bola? Vamos fazer mais duas questões. Agora, questão 3. Na figura abaixo, tem-se um cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H. A afirmativa falsa é... Pessoal, o que acontece na afirmativa falsa? Eu vou falar com vocês o seguinte. Vamos analisar a situação. Eu quero a falsa. A falsa, vamos ver primeiro. Vou diretamente para o gabarito para mostrar para vocês por que é falsa. O gabarito dessa questão é a letra B, porque ele fala que a reta FG é paralela à reta AB. Galera, FG com a reta AB não é paralela, e sim retas o quê? Reversas, né? Então, pessoal, o gabarito dessa questão seria a letra B de bola. Mas só para reforçar com vocês que a reta AB com a reta HG são reversas? Não, né? Você pode afirmar que elas estão em planos distintos, né? Só que eu quero a afirmativa falsa no seguinte, que AB, que FG é paralelo a AB. Então, muito importante, FG é paralelo à reta AB? É falso. A reta FG, no caso, é o quê? Reversa a reta AB. Então, a afirmativa falsa é a letra B. Ah, profeta, mas a letra A confunde bastante, porque fala que AB e HG são reversas. Mas só que AB e HG, na verdade, parece ser falsa, porque parece ser paralelas, mas elas estão em planos distintos. Então, totalmente diferentes para vocês. Então, o gabarito será a letra B de bola. Show? Pessoal, vamos para a última questão. Sobre os elementos primitivos da geometria espacial, assinale a afirmativa correta. Vou colocar as opções de uma vez e vamos ver. Cara, nós vimos posições relativas entre dois planos. Quando eu vi posições relativas entre dois planos, eu tive a única afirmativa seguinte, que era que duas retas distintas, não paralelas, se cortam em um ponto. Ou seja, isso nada mais é do que a definição de retas o quê? Concorrentes. Onde retas concorrentes, que são retas que se cruzam, elas se encontram em um ponto. Ou seja, a interseção delas é o ponto de encontro delas, né? Então a resposta seria a letra C. Mas olha só para exemplificar para vocês, né, para confirmar, a letra A fala assim: dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Planos paralelos, beleza. 4 pontos não coplanares determinam 4 planos. É falso. Letra D. 3 planos distintos sempre se cortam segundo uma reta. É falso. E duas retas distintas ortogonais a uma terceira são ortogonais entre si. Também é falso. Gabarito da questão, item C. Então, reforçando, gabarito das questões. Número 1, letra C. Número 2, letra E. Número 3, letra B. E 4, letra C mais uma vez. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, eu deixo uma importante mensagem para vocês que um filósofo, Immanuel Kant, falou que toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Ou seja, tudo depende de vocês. Acreditamos em todos vocês. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Espero ter colaborado e nosso encontro está marcado na aula ao vivo. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!